Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar iniciando uma nova leitura, cujo título é A Última Grande Transferência de Riquezas, do autor Maurice Cerullo. Hoje eu vou estar lendo para vocês o sumário, o agradecimento e o prefácio. Vamos começar pelo sumário. No sumário nós temos o agradecimento, o prefácio, a introdução, capítulo 1, José controla a riqueza da maior nação, capítulo 2, o povo hebreu pega os despojos do Egito, capítulo 3, Salomão acumula mais riqueza que qualquer outro reino na história do mundo, capítulo 4, o que o ímpio ajuntou será dado ao justo, capítulo 5, as bênçãos de Deus no tempo final são para você. Capítulo 6, a transferência começou e, por fim, Maurice Cerullo e o seu ministério. Então, vamos agora ao agradecimento. Este extraordinário livro está sendo honrosamente publicado pela editora Central Gospel, graças à grande amizade existente entre o pastor Maurice Cerullo e o pastor Gineton Alencar. Movido pelo grande desejo de abençoar o povo evangélico de língua portuguesa, o pastor Gineton, um dinâmico evangelista brasileiro que exerce um ministério internacional, solicitou ao pastor Maurice Cerullo autorização para publicar em português esta obra que contém uma visão revolucionária e impactante. Temos certeza, querido leitor, que a leitura deste livro marcará sua vida e trará sobre você inúmeras bênçãos, para a honra, para a glória e para o crescimento e o triunfo da Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a face da terra. Pastor Gineton Alencar e Pastor Silas Malafaia. Prefácio. A tremenda importância deste livro para a colheita de Deus no tempo do fim ultrapassa as medidas. É verdadeira a observação do Dr. Cerullo de que todas as grandes transferências de riquezas de Deus começaram com um sonho. Quando o Dr. Cerullo fala de um sonho, ele não está falando de um mero sonho. Trata-se de uma visão com proporções bíblicas. É certo que hoje teve uma visão assim e Moisés também com a sarça ardente. Da mesma maneira, a visão noturna de Salomão em Gibeão precedeu a grande transferência de riqueza da sua época. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Eu sei que o Dr. Cerullo teve uma visão. Posso me lembrar da tremenda mudança que veio para a sua vida e seu ministério quando ela aconteceu. Com ele, a visão foi monumental. 1 bilhão de almas sendo alcançadas para o nosso Senhor. Era tão grandiosa que assombrou a imaginação da maioria que ouviu falar dela. Entretanto, nós que vemos nele um verdadeiro profeta de Deus do tempo do fim, abrimos nossos espíritos para as instruções e os recursos vindos de Deus. Eu escolhi cuidadosamente a palavra recursos, porque quando Deus fala em termos de bilhões de almas, as implicações financeiras são assombrosas. Dito claramente, custará bilhões de dólares alcançar bilhões de almas. Não desanime por causa desse número astronômico, porque o custo da colheita do tempo do fim não é surpresa para Deus. Quando o Senhor fala de campos brancos para a ceifa, ele também nos alerta sobre as implicações financeiras. Lucas 10, verso 2 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Note que a oração não é só para que os obreiros sejam meramente chamados, mas para que sejam enviados. Uma das maiores tragédias que eu tenho testemunhado na colheita mundial de almas é que há muitas pessoas que são chamadas e tão poucos dólares para enviá-las. Agora, finalmente surge uma luz no fim do túnel do tempo com um sonho divinamente inspirado, novamente enviado a um profeta de Deus no tempo do fim. É um sonho de evangelismo mundial numa escala jamais imaginada. Um sonho de alcance que, sem as habilidades sobrenaturais de Deus,
colapsaria a igreja do ponto de vista financeiro. Entretanto, juntamente com a visão, vem a promessa fiel da resposta de Deus, longamente aguardada para a escassez que tomou conta da igreja. É a grande transferência de riqueza de Deus no tempo do fim. Como o Dr. Cerullo declarou tão acuradamente, a maior concentração de riqueza já conhecida do homem está nesse exato momento estocada aqui na Terra. Os bilhões e trilhões de dólares que esses megas espertalhões deste mundo têm empilhado estão prontos para serem redistribuídos pelo próprio Deus. Com mais pessoas vivas hoje no planeta Terra, com mais pessoas vivas no planeta Terra do que as que já viveram e morreram desde que o mundo começou. Esse depósito imenso de riqueza espera por um povo que diga: posso fazer, posso crer nisso. E graças a Deus, porque esse exército de pessoas está sobre a terra hoje. Tanto quanto eu saiba, apenas um único homem de Deus ousou liderar o povo de Deus para se transformar em pessoas produtoras de provas e ceifeiras no mundo. Só um homem tem ido para as nações do mundo sem descanso e forjado um grande exército vitorioso no tempo final. É um exército que está pronto, desejoso e capaz de fazer a obra de Deus nestes últimos dias. Eu agradeço a Deus por Ele ter permitido a mim e a dezenas de milhares de outros fazermos parte deste exército que não duvida das promessas de Deus. Eu também agradeço a Deus por Ele nos ter dado um líder provado como o Dr. Morris Cerullo. Desde os meus primeiros tempos com o Dr. Cerullo, tenho visto tomar os pequeninos de Deus e transformá-los em gigantes espirituais. Pastores de igrejas pequenas que, sob a influência da nova unção que o Dr. Cerullo tão poderosamente libera, têm se tornado pastores de algumas das maiores igrejas do mundo. Evangelistas que lutavam simplesmente por existir, agora empreendem grandes cruzadas nacionais e internacionais. Pessoas exatamente como você agora vivem vitoriosamente com Satanás firmemente colocado debaixo dos seus pés. Depois de ver tudo isso nos últimos 20 anos, não foi surpresa para mim que a revelação da grande transferência de riquezas de Deus no tempo final fosse dada a Morris Cerullo. Enquanto eu lia o manuscrito deste livro, o seguinte versículo me veio à mente. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22 diz: como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Não tenhas temor dele. Você simplesmente tem que ouvir os fatos para saber que Morris Cerullo é verdadeiramente um profeta de Deus. Antes da grande agitação da igreja e os escândalos que envolveram Jim Bakker, Marv Gomer e o Dr. Morris Cerullo, falou que a grande agitação do tempo final estava vindo. Eu pessoalmente sei que ele foi a alguns desses líderes e tentou persuadi-lo a mudar de conduta. Depois disso, ele profetizou abertamente que os produtores de prova emergiram da igreja abalada. Isso também aconteceu e pode-se ver como alguns dos maiores homens no púlpito estão agora pregando o evangelho por todo o mundo. Eu sei que durante os 25 anos passados, quando a maioria dos líderes religiosos estavam escrevendo sobre a União Soviética, considerando-a uma causa perdida, o profeta Morris Cerullo profetizou ousadamente durante 14 anos seguidos no mundialmente famoso Royal Albert Hall
em Londres, Inglaterra, diante de 7.000 pessoas, ano após ano, que a cortina comunista cairia e que todos os países eslavos da Europa ouviriam o Evangelho de Cristo. Com base nesse registro passado e na sobrepujante prova da infalibilidade da palavra de Deus, eu me rejubilo juntamente com muitos outros homens de Deus e elevo os meus olhos aguardando que comece esta grande transferência do poder do tempo final. Ela é real, está aqui e será agora. Obrigado, irmão Cerulo, por ser uma testemunha fiel nestes últimos dias. John Avazino. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.